Tudo bem, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estaremos fazendo a primeira parte da nossa lição de número 4, do dia 24 de janeiro de 2021. E a todos os nossos irmãos que neste momento também fazem parte da nossa transmissão, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Falamos diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bairro Uruçanguinha, da cidade de Araranguá. Lição de número 4, sob o título A Atualidade dos Dons Espirituais. O textuário nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4. A verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. Para quem não possui a nossa lição, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, eu estarei lendo o primeiro versículo e a igreja no geral dê continuidade. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir dos Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Graças a Deus. Nos colocamos de pé nesta manhã. Vamos dirigir a Deus um momento de oração. Em seguida, o nosso professor presbítero, o irmão Ezequiel Pereira, nos trazendo a lição nesta manhã. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, dando-te graças por esta manhã abençoada, que o Senhor nos concede de mais uma manhã, Deus, de domingo, estarmos na Tua presença, iniciando a nossa semana. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, a Tua noiva, e neste momento o Teu servo que estará ministrando a lição desta manhã, usa-o, pois sabemos que o Senhor tem usado o Teu servo para nos ministrar muitas palavras abençoadas. Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Presbítero Ezequiel Pereira na continuação. Meus irmãos, a paz do Senhor, tomai os vossos assentos. Deus seja louvado mais uma vez esta manhã, a todos aqueles que nos acompanham através da internet, do Facebook. Esta manhã que Deus os abençoe grandiosamente através desta lição bíblica da escola dominical, né? A atualidade dos dons espirituais. E eu gostaria de começar esta escola uma frase na qual nós terminamos a escola domingo passado. Não sei se os irmãos se recordam da frase ou daquilo que o pastor Edson disse no final da nossa escola, domingo passado. E se Jesus não voltar daqui 10 ou 15 anos, nós não teremos mais
pessoas falando em línguas estranhas dentro da igreja, não teremos mais profecias, né? Porque há um desinteresse, né, de modo geral, da igreja, né, nos dias em que nós estamos vivendo. Então, se Jesus não tiver misericórdia, né, por que isso? Porque já não se fala mais tanto, já não se incentiva mais a busca. Nós tivemos uma aula tão abençoada no domingo passado, né? O assunto é um assunto atual dos nossos dias. Não podemos pensar que os dons cessaram, né, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Muito pelo contrário, ali se deu-se um grande sinal do derramar do Espírito Santo de Deus, e de lá para cá muitas pessoas tiveram e continuam tendo experiências gloriosas com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem dado dos seus dons a quem Ele quer para usar conforme Ele quer na obra de Deus. Então, que nós venhamos nos despertar para isso e despertar, né, naqueles que, quem sabe, já não buscam mais, para que continue a buscar, porque o Espírito Santo ainda atua no nosso meio. Ai de nós se o Espírito Santo já não estivesse mais aqui conosco, né? Então, para nós começarmos a nossa lição, falando hoje sobre a atualidade dos dons espirituais, o objetivo é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, a função dos dons espirituais, e que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, os dons espirituais são realidades na igreja de Cristo. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessão. Então, na Bíblia não fala que cessou-se os dons espirituais, como há uma classe de pessoas, uma linha de raciocínio dizendo que cessou-se. Não, a Bíblia não diz isso. A gente vai ver no decorrer da Bíblia Sagrada que os dons eles continuam. E sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, meus irmãos, corremos o risco de tornar apenas uma aglomeração de pessoas, né, ou uma reunião formal de crentes, de pessoas que simplesmente se reúnem para cantar um hino, para ouvir uma palavra, e aí voltamos para casa porque já terminou o nosso papel. Então, nós não podemos ser assim, né? Eu até falava essa semana, durante a programação nossa, que a gente não pode querer buscar um avivamento somente em congressos, somente em eventos. Avivamento não é isso. Avivamento não é movimento. É um movimento produzido pelo Espírito Santo dentro de mim, é que vai promover o avivamento na minha vida. Mas é o Espírito Santo. Então não é um ajuntamento de pessoas para um breve momento de confraternização, né, que vamos ter ali, claro, uma manifestação do Espírito Santo, mas não vai ser esse movimento que vai promover o avivamento. E o avivamento ele tem que ser constante, ele tem que ser de contínuo. Todos os dias a gente tem que estar avivado. A chama do Espírito Santo ela não pode se apagar, né? Porque se apagar, então aí já não é avivamento. Então o avivamento é manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós. Isso é avivamento. E ela começa dentro de cada um de nós. A gente quer buscar ela em grupo, mas ela começa dentro de cada um de nós. Tá? Ele tem que partir do nosso interior. Amém? Então, para nós adentrarmos aqui, né, a nossa introdução diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais
na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Tá? Então, para que mesmo? Tá? Para demonstração do poder de Deus. É para isso que servem os dons espirituais dentro da igreja. Para isso há necessidade que o Espírito Santo continue a atuar em nosso meio, para que haja manifestação do poder de Deus. Se não for para isso, para que dons espirituais? Se Deus não está sendo glorificado nisso, Deus não está sendo manifesto nisso. Profecia, cura divina, mas se a glória não for para Deus e a demonstração do poder não for de Deus, então a gente não precisaria disso. Mas quando a gente tem isso, a gente quer que o nome do Senhor seja glorificado. E o apóstolo Paulo, ele fala isso na sua carta de 1 Coríntios, no capítulo número 2, no versículo número 4, que a minha palavra e a minha pregação, ela não consiste em palavras pessoais, se você não seja somente aquela palavra minha de querer persuadir as pessoas a sentirem alguma coisa, né? Mas que seja, né, na sabedoria humana, não, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então é muito bonito quando a gente ouve uma bela mensagem, aquilo fala conosco, nos comove, é a palavra de Deus sendo empregada em nós, mas a ação do Espírito Santo ela se faz necessária porque não seja somente o homem falando, que não seja eu querendo persuadir as pessoas com a minha sabedoria, com o meu entendimento, mas que o Espírito Santo agindo faça com que haja poder nessa palavra, e essa palavra produza o efeito desejado e necessário na vida daqueles que estão ouvindo. Porque nós temos os dons espirituais, eles têm um objetivo dentro da igreja, né? É atraí-los para a palavra de Deus, para aquilo que está sendo ministrado. Então o Espírito de Deus ele age dessa maneira. Então a diferença entre os dons, né, espirituais e os dons ministeriais também. Então nós temos que ver que é essa diferença, porque não é porque é um dom de ministrar, né, que é dom espiritual. Os dons espirituais ele tem uma função específica, que é a edificação da igreja. Enquanto que o dom ministerial é aquele dom que tem o dom de guiar a igreja. Então o pastor, né, é um ministério, tá? Não é um dom espiritual, é um ministério. Esse ministério de pastor é para guiar a igreja, é ensinar a igreja. Agora o dom espiritual ele vem para edificação da igreja, sempre. Tá? Então há uma diferença. Tá? Muito bem. As necessidades dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem inteirar-se melhor sobre os dons espirituais. Né? É o que nos diz a nossa leitura em classe. Tá? Agora veja só, nós estamos fazendo essa função, essa parte nós estamos fazendo hoje, certo? Que é instruir, explicar sobre os dons espirituais. Nós temos uma revista que vai falar, né, da primeira lição até a última lição, falando sobre o Espírito Santo, sobre atualidades, né, sobre o que seria o pentecostalismo nos nossos dias de hoje. Então, a nossa função enquanto ensinadores é isso. Agora, é importante que do outro lado também estejam aquelas pessoas que desejam, né, aprender disso. Mas cabe a quem quer ter o interesse de buscar do que de quem querer oferecer e estar ensinando. Porque se eu tenho a função de ensinar é porque existe alguém com a função e o desejo de aprender. E nós percebemos que durante algum tempo a igreja ela falava muito. Nós tínhamos
as terças-feiras, que seriam os cultos doutrinários, aonde era explicado, né, para a igreja o que era isso, o que era aquilo, para que servia isso. Isso, de um tempo para cá, caiu-se. Tem igrejas que já não tem mais nem culto de ensinamento. Os cultos de ensinamento viraram um culto pentecostal, reteté, né? Palavras daquela de descer fogo do céu e sair fumaça do chão. Mas esqueceu-se que este culto era um culto para ensinar a igreja. Para isso, a função do pastor, do evangelista, do presbítero, do professor, era o culto de ensinamento. E se tem uma coisa que faz a gente crescer forte e sadio na palavra, é o ensino. É quando a gente se alimenta daquilo que de fato é sólido, tá? Daquilo que permanece dentro de nós. Então a igreja ela perdeu-se o foco, perdeu um pouco esse foco, ou perdeu-se até bastante. A gente consegue levantar um ou outro pastor que ainda continua com esse desejo de ensinar de fato a igreja. Mas na maioria dos casos, isso se perdeu-se com o tempo. Tá? Eu conheço vários lugares aí onde tiraram até o culto de terça. Só existe o culto de quinta, sábado e domingo. Já não tem mais o culto de terça. Tá? Por quê? Começou-se a inventar outras coisas dentro desses cultos e aí você não consegue manter isso também. Porque o que traz a gente para cá é a fome. É o desejo de querer comer. E se aqui não tem alimento, irmão, infelizmente, se levar o gado para pastar no pasto seco, daqui a pouco ele está indo embora. A gente gosta de pasto verde, né? Então, que Deus nos ajude aí a continuarmos vindo para esta casa aqui. Graças a Deus a gente aqui tem aprendido, né? Não é porque nós estamos aqui com a presença do pastor Edson, mas é um pastor que tem se dedicado a trazer palavras de ensinamento para a igreja. A gente não pode vir no culto de terça-feira que ele está ministrando e a gente sai daqui dizendo que não aprendeu, porque ele está sempre procurando ensinar a igreja. Isso é muito importante. Tá? Então, Atos capítulo 20, 27, Paulo vai dizer que nunca deixou de ensinar, tá? Todo o conselho de Deus. Tá? Então, é a função da igreja ensinar. Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, olha, ide, ensinai as nações. Ensinar o quê? Ensinar tudo que eu tenho ensinado a fazer até aqui. Jesus tinha, ele tinha essa primazia, esse capricho de querer estar sempre ensinando os seus discípulos. Ele estava sempre dando instrução, sempre dando instrução. Quando chegou o momento, ele disse, agora vocês vão e vão ensinar as nações, porque vocês também já aprenderam. Tá? E isso fez com que a igreja viesse crescendo, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus. Né? Então, não vamos perder o nosso foco, não. Vamos continuar a fazer isso daí. Tá bom? Vamos lá. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo aqui, ele estava se dirigindo aqui à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto ali, ele próprio diz que nenhum dos dons espirituais, que são os 9 que ele cita aqui dentro do capítulo, né, nenhum dos 9 dons faltava à igreja de Corinto. Porém, havia algo que acontecia muito estranho dentro da igreja de Corinto. Tá? Havia uma desordem dentro do culto. Porque ao mesmo tempo que um estava profetizando, o outro estava falando línguas estranhas, o outro estava ministrando o dom de cura, o outro estava fazendo a revelação, né? Então ele disse assim, olha, não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso. A isso o quê? Vocês têm a experiência, vocês têm os dons, vocês sabem o que é, mas a ignorância de vocês é não saberem colocar tudo na ordem certa, no momento certo. Então quando um fala, o outro fica em silêncio para ouvir.
Quando um está pregando, né? E aí a gente leva isso para os nossos dias, que enquanto há uma ministração da palavra de Deus, e a maior profecia ainda é a palavra de Deus dentro da casa de Deus, né? Quando a Bíblia está sendo ministrada, aqui nós estamos todos atentos a essa profecia que está sendo proferida. A palavra de Deus está sendo pregada nesse momento. E lá não acontecia isso, enquanto um estava pregando, o outro estava fazendo tudo o que não podia. Então havia, não vou dizer assim, uma anarquia em geração de anúncios, mas havia uma desordem dentro do curso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à falta de experiência. A experiência vocês têm, mas é preciso que haja organização, que as coisas sejam na ordem, na decência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. E o Espírito Santo, ele não gosta de bagunça. O Espírito Santo, ele é uma pessoa organizada. Deus é uma pessoa organizada. Ele sabe, né, a hora de fazer todas as coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Tá? Que vocês precisam se organizar nesse momento para que, enquanto um fala, né, o outro fique em silêncio. Quem profetiza, tá, profetize e que tenha outro que interprete também essa profecia, ou quem está profetizando também tem o mesmo dom de interpretar a profecia. Se tiverem muitas línguas estranhas, que 2 ou 3 falem línguas estranhas, mas os outros não comecem a falar todos em língua. Aquele momento do culto que é gostoso, né? Em que a gente não sabe se a igreja sobe para o céu ou se é o céu que desce para dentro da igreja. Em que todos os crentes são tomados, aí é dado aquele momento de liberdade mesmo. O Espírito Santo está agindo, e é importante que quem está, né, na direção do culto, quem está ministrando, tenha essa capacidade de saber entender que agora o Espírito Santo de Deus está agindo e que ele pode esperar o momento para continuar a sua ministração. Tá? O que não pode acontecer, e eu posso dizer que eu vivenciei isso, né? Fui em uma igreja, uma certa denominação uma vez, e um cantor estava cantando aqui o louvor e tal, e aí subiu, né, a profeta, tirou o microfone da mão do cantor e começou a profetizar para ele. Aí não bastasse isso, daqui a pouco levantou-se um profeta, foi lá na porta profetizar para o outro, levantou o outro profeta, foi profetizar para a mesma pessoa, e levantando mais um. Tinha 3 pessoas profetizando para a mesma pessoa e uma profetizando no culto. E eu disse: Jesus, o que é isso? Onde é que nós estamos? Né? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa educada, irmãos. É isso que a gente tem que entender. Não é bagunceiro. Ele faz tudo com ordem. Né? A gente pode dar liberdade, mas o Espírito, ele é sujeito ao profeta. E há sempre o momento certo, o momento adequado para se fazer as coisas. Então não é de qualquer maneira não. Tá? Então, aí o apóstolo Paulo estava dizendo isso então para a igreja de Corinto. Olha, né, vocês têm tudo, mas precisam se organizar. Tá? E aí Paulo ensinou para eles então o proceder, como agir. Tá? Ela possuía todos os dons e faltava-lhes a instrução. É essa ignorância aqui que ele está servindo, de não ser instruído, de não saber fazer. Tá? Então ele ensinou, né? E graças a Deus por isso. Nosso Deus não é um Deus de bagunça nem de confusão. Né? Disse que Deus não é Deus de confusão, senão um Deus de paz. Porque a confusão também traz intriga, traz contenda. E Deus, ele é um Deus de paz. Amém? Então, o que o apóstolo queria dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa também é a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a finalidade deles. Uma coisa que a gente tem que aprender: quem dá o dom é o Espírito Santo. Eu peço para ele, né, para me dar, mas eu posso pedir o dom de profetizar? Posso. Mas quem vai decidir se eu mereço ou não mereço é ele. E se eu receber isso, se eu vou usar de fato, né, para a glória de Deus. Se eu não vou querer ficar usando isso, né, porque daí assim, tem aquela uma assim, agora eu tenho o dom de profetizar, saio profetizando a hora que eu quiser. Também não acontece, não é isso. Quem me usa para profetizar ainda continua sendo o Espírito Santo, ainda que os dons estejam em mim.
Mas o que ele fez? Ele me escolheu e me capacitou. Quando ele quiser usar alguém, ele vai me usar porque eu estou com o dom. Mas o dom não é meu. E daqui a pouco, daí eu já acho que eu sou o dono do dom. E aí eu levanto e começo a fazer. Irmãos, e tem acontecido umas coisas que, olha, só Jesus na causa. O que tem de profeta no Facebook, só Jesus. E assim 300 profecias durante uma hora. Infelizmente, essas pessoas, né, estão usando, ou achando que estão usando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está bem longe. Porque não é essa. Há momentos em que o Espírito Santo vai usar para mais de uma coisa, vai. Mas é tudo no tempo dele. Não é todo dia também. Já imaginou 300 profecias por dia? Há profeta, hein? Então, a finalidade dos dons espirituais não é essa, não é engrandecer a minha pessoa. É fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E que nem eu disse, os dons espirituais são para a edificação de quem? Da igreja. E quem é a igreja? Aqueles que estão no corpo de Cristo. Tem gente que nem sabe o que é isso e está recebendo profecia. Ela nunca vai entender o que está acontecendo. E é engraçado que as profecias sempre vêm da parte boa, né? Eu participei de um culto uma vez que foi até engraçado. Meu tio até tirou sarro de mim. O pregador lá começou a pregar e daqui a pouco ele disse que era doido, e começou a profetizar e dando chave, receba a chave. De repente ele chegou para mim, receba a chave. Meu tio olhou para mim e disse assim, mas tu já tem um carro, já te dá mais um carro ainda. Mas ele já tinha distribuído 20 carros dentro da igreja, eu falei, eu também quero um, né? Não é para isso. Esses cuidados que a gente precisa ter, e como é que a gente vai conseguir alcançar esses cuidados se não estivermos aqui para aprender? É aqui que a gente aprende como fazer. O apóstolo Paulo fez justamente isso. Olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. É dessa forma, dessa forma. Pensa que o apóstolo Paulo, ele tinha, se não tinha todos, tinha quase todos os dons espirituais, mas ele não se engrandeceu por causa disso. Aí tem gente que mal se converte e já acha que já pode fazer de tudo. Então Jesus tenha misericórdia de nós, né, para que o nome dele seja engrandecido. Vamos lá que senão a gente não termina a lição. O ponto 2, pneumatikos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. E aqui ele usa um adjetivo, né, pneumatikos, tá? E também ele diz que espiritual, adjetivo pneumatikos espiritual. Tá? Paulo emprega de forma substantiva tom, pneumatikon, literalmente das coisas espirituais. Então, veja que o pneumatikon aqui fala sobre, não é dom, mas fala sobre as coisas espirituais, sobre os dons espirituais, e não fala sobre o dom espiritual, que mais para baixo aqui vem ser o charisma, né? E daí seria falando sobre o dom espiritual. Porém, o contexto de tudo isso, né, que a gente tem que ter o cuidado. Porque não é porque é dom espiritual e dons espirituais e a pessoa tem tudo a mesma coisa, não. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que seria o dom, né? Um cognato de chariz, graça. Então o que é o dom para nós? É graça, né? Tanto é que a gente não compra, a gente recebe graça, né? Ele dá para nós, cuja ideia é que foi dado pela graça. Então, os dons espirituais é dado de graça, dado da graça, dado pelo Espírito. Tá? São vários tipos de charisma no Novo Testamento. Tá? Então, se nós formos olhar aqui a função dos dons espirituais, vamos aqui. Devemos sempre estar atento ao contexto para que não, né, se arrume pretexto para as heresias. Quando ele fala aqui dos dons espirituais. Então, o que seria um pretexto? E a gente vai ver que para tudo existe um contexto, né?
e aí para que você chegue na ideia certa. Então tem gente que diz que aqui não fala de dom e dom. Uma fala de uma coisa, outra fala de outra, mas aqui o contexto diz que era dons espirituais, né? Um exemplo de tudo é que, assim, quando a gente pensa no contexto, né? Tudo que você pedia a Jesus, né? Então vamos lá dizer assim, João 15, 7 e 8 diz assim: tudo que pedires, tudo o que quiser de vos será feito. Isso é o que o texto está dizendo. Mas o contexto diz o quê? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então não é porque ele disse que eu posso pedir tudo, mas existe um contexto para isso. Tá? Porque senão acaba virando heresia. Você pode pedir o que você quiser, que Jesus disse que tudo que você pedir no nome dele vai fazer por você. Não, não é assim. Vai pedir tudo, mas primeiro eu tenho que estar numa posição. Eu preciso estar obedecendo uma ordem. Nenhuma condenação há. Ponto. Não existe um ponto. Existe uma vírgula. Mas a gente pega e diz: nenhuma condenação há. Pronto, acabou. Posso fazer o que quiser. Agora já estou em Cristo Jesus meu. Não tem nenhuma condenação para mim. Não. Vírgula. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o texto me diz uma coisa, o contexto me diz outra. Então daqui a pouco isso vira uma heresia em que a gente faz o que está fazendo e acha que está tudo certo. Também não é assim que funciona. Não devemos valorizar somente o carisma. O Ezequiel é uma pessoa super carismática, muito alegre, sorridente, simpático, mas e o meu caráter? Será que condiz com a minha simpatia? Aqui dentro é uma coisa, sorridente, mas lá fora, e a gente só consegue ver o caráter da pessoa lá fora. Aqui dentro você não vê. Você precisa ver lá fora, porque aqui dentro ele vai estar sempre dizendo que é carismático. E aí nós próprios devemos saber se nós temos caráter. Porque o meu caráter condiz com o que eu faço quando eu estou na presença e fora da presença. Será que eu tenho de fato tido caráter quando eu estou lá na minha casa sozinho? E aí só eu e Deus está dizendo assim: rapaz, tu está errado, hein? Tu está torto, tu precisa se consertar. E aí eu saio de casa e venho para cá e benção de Deus. Canta, profetiza, pula, salta mas lá no caráter mesmo, então a gente tem que cuidar muito, conhecendo bem as pessoas para não fazermos coisas erradas. Muito bem, o ponto de número 3 aqui diz assim: o que são dons espirituais? A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus diz assim que os dons espirituais são as capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, nós estamos falando de dons espirituais e não de dons emocionais. Por quê? Emocionalmente falando, a gente é tocado de várias formas. A gente é sensível a algumas palavras. Tem gente que chora, só de você olhar para ele está chorando. Se dizer 2 ou 3 palavras doces, então, que desceu no coração dele, ele se derrete. Isso é emocionalismo. E nós não vivemos de emocionalismo. A gente quer viver espiritualmente. A palavra de Deus tem que nos tocar primeiro no espírito, fazer a gente sentir as nossas misérias, e aí com isso tudo a nossa alma ela vai trazer essa emoção para fora, e aí sim a gente pode chorar. Mas veja que o espiritual primeiro agiu. Então são dons espirituais e não dons emocionais. O ser humano tem dias que ele acorda assim que está com a sensibilidade à flor da pele.
né? Basta uma palavrinha só, ou ele vai ficar muito irritado, muito nervoso, ou ele, daqui a pouco ele vai estar, né, se entregando em lágrimas, se derretendo todo. Isso é emocional. Isso não é dom. Isso são sentimentos. Isso está na nossa alma, está no nosso ser. O espiritual não, o espiritual ele vem de cima. Tá? Então é igual talentos naturais e talentos sobrenaturais. Né? Quais são os nossos talentos naturais? Tem gente que tem talento para ensino, tem gente que tem talento para canto, tem gente que tem talento para fazer móveis, para fazer casa, são talentos naturais. A gente vai desenvolvendo. Agora, os talentos sobrenaturais, não. Os sobrenaturais são também dados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vai ver que Deus, ele capacitou, né, alguns homens para fazer o que? Instrumentos musicais. Eles sabiam fazer? Não sabiam. Eles não sabiam, eles foram capacitados por Deus. Por quê? Nunca se viu, nunca se ouviu. E como é que de repente começou-se a construir, começou-se a fazer? Quem que ensinou, né, a música para que Davi pudesse estar tocando a sua harpa? Então, são dons, são talentos sobrenaturais que são dados. Tem gente que nasce com a natureza, aprende tudo fácil, mas quando ele recebe o dom sobrenatural, esse talento que ele tinha é aperfeiçoado. E nesse aperfeiçoamento, o nome de Deus é para ser glorificado, porque ele reconhece que ele tinha um talento, mas que isso foi aperfeiçoado não porque ele quis, né? Deus resolveu aprimorá-lo justamente para uma posição. Os dons espirituais, né, não é para nos emocionar. O dom espiritual não é para emocionar a gente, não. É para edificação. Vai sempre edificar. Então, dom é um presente, é uma dádiva. Dom é dado. É uma dádiva de Deus, concedida pelo Espírito. O dom é para um momento específico. Aquilo que eu falei agora há pouco, não é porque você recebeu um dom de profetizar que você vai sair profetizando, não. Há um tempo certo, e o Espírito Santo de Deus é quem vai te usar. O dom atrai para a palavra. Nós somos atraídos quando a gente tem, muitas pessoas são atraídas para a palavra. Por quê? Quando você está ministrando a palavra de Deus, Deus começa a operar, esse dom se manifesta, e quem está ouvindo quer saber mais da palavra. É para isso. Dom, não existe uma regra. Isso aqui é bem interessante, né? Como é que a gente faz para receber o dom de profecia? Como é que a gente faz para receber o dom de revelação? A gente é ensinado que a gente precisa estar buscando, né? Mas ensinam a gente a buscar o quê? O batismo com o Espírito Santo. Ninguém chega aqui dizendo, você precisa fazer isso para receber o dom de profecia. Ninguém chega aqui dizendo, você precisa fazer isso para receber o dom de cura. Porque primeiro, para que vamos colocar assim, tá? Não que seja regra, tá? Mas para que nós venhamos ter os outros dons espirituais, é preciso primeiro que a gente tenha uma experiência com o Espírito Santo, sejamos batizados com o Espírito Santo. Certo? Porque é o Espírito Santo dentro de mim que vai promover as outras coisas. Então, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, como é que eu vou receber o dom de profecia? E aí a gente levanta algumas questões. Por exemplo, tem pessoas que profetizaram uma única vez na vida e nunca mais profetizaram. Por quê? Era um dom que o Espírito Santo deu para ele naquele momento para fazer aquilo exatamente ali. Dom de cura. Tem gente que orou por uma pessoa e a pessoa foi curada e aí nunca mais ele conseguiu orar por outra pessoa para outra pessoa ser curada. Era especificamente para aquele momento. Porque o Espírito Santo é quem usa.
É Ele quem faz, não sou eu. Quando a Bíblia diz assim que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Jesus não disse assim, olha, Pedro, Tiago e João vão colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Não. Ele está dizendo assim, olha, imporão as mãos sobre os enfermos. Mas ele não disse todos. Mas a quem ele concedesse naquele momento, imporão as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Vemos a história de Pedro e João, que estavam subindo ao templo, e lá não estava o coxo. E o que eles falaram para o coxo? Nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles não falaram assim, olha, seja curado. Não, levanta e anda. Era o poder da palavra na vida deles naquele momento. Existia o dom de cura, não existia o dom de cura, mas existia o poder da palavra de Deus na vida deles. A Bíblia nos conta que as pessoas eram colocadas deitadas e quando Pedro passava, mas era a sombra de Pedro que estava curando? Não, existia algo na vida de Pedro, graça, unção, virtude, mas era a palavra de Deus na vida dele sendo cumprida na vida das pessoas que eram colocadas ali. A fé que o povo tinha que eles podiam fazer, fez com que muitos alcançassem graça. É isso que a gente precisa entender. É específico. Eu orei uma vez pela minha mãe, como eu nunca orei por ninguém na minha vida. Mas era um momento que era eu, Deus e ela. E Deus curou a minha mãe. Curou, literalmente curou. Do problema que ela sentia, nunca mais ela teve aquele mesmo problema. Depois disso, mas era específico, o Espírito Santo naquela noite disse assim, é hoje que ela vai ser curada. Eu já orei, O pregador disse, olha, vai lá e coloque a mão sobre a cabeça daquela guria ali, ó. E a gente, num congresso, fica impulsionado, pastor? Vamos lá. E aí, botei a mão na cabeça da guria, comecei a orar, nada aconteceu, eu saí. Mas naquilo que eu saí, o Espírito Santo disse, volta. E eu voltei. E impus a mão de novo sobre a cabeça dela e comecei a orar. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Era uma criança ainda. Isso já aconteceu de novo? Não aconteceu. Mas são momentos, e o Espírito Santo, ele quer ver até onde a gente consegue de fato se colocar à disposição dele. Porque a gente precisa se entregar também. Porque se a gente não se entregar, é como eu disse, ele é educado. Ele não vai forçar ninguém a fazer aquilo que não quer. Que nem a Mael contando se for para ser batizado com o Espírito Santo e ficar rolando. E ele é educado, ele vai te batizar com o Espírito Santo da maneira que você acha que tem que se batizar. Mas o dia que ele pegar de jeito também, aí você se segura. Ele pega. Então, é muito bom, irmãos, é muito bom. As nossas experiências, e é promessa de Jesus para as nossas vidas. Então, os dons espirituais são os meios pelos quais o Espírito equipa os membros do corpo de Cristo. Sempre para algo específico. Sempre para algo específico. São habilidades especiais que devem ser usados para ministrar sobre as necessidades do corpo de Cristo e da igreja. É importante ressaltar que cada um vai receber um dom. Olha, cada um vai receber um dom. Pode receber 2? Pode. Pode receber? Pode. Mas certo é de que pelo menos um a gente pode receber. Aí tem gente que acha bonito profecia. Eu quero o dom de profecia. Mas e se o Espírito Santo não quer te dar o dom de profecia? Aí tu vai fazer o quê? Vai brigar com o Espírito Santo? Não, se não for de profecia eu não quero outro. Não. Senhor, se não é de profecia, qual é? Aí é que está também uma coisa interessante. É a gente buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Puxa vida, quem é que não gostaria de ter um dom de maravilha nos dias que nós estamos vivendo? O dom de curar? Com tantos enfermos que a gente tem por aí, por que tem tanta gente enferma se nós temos os dons de cura dentro da igreja? Será que a gente tem mesmo esses dons de cura aqui dentro?
É certo que muitas pessoas têm sido curadas, mas poucos também se manifestam dizendo que recebeu a cura. E isso vai minando também a nossa fé. E aí a gente vai achando que já não acontece mais. Mas isso ainda acontece nos nossos dias. E essa atualidade dos dons espirituais é atuante no meio da igreja de Cristo hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Eu acredito nisso. Eles estão aqui no nosso meio. Mas é a gente que não quer dar liberdade também para que isso aconteça. Até aqui, irmãos, tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Todos nós devemos buscar, né, os dons espirituais a qualquer momento. Ou seja, não existe o tempo. Não existe tempo. Ah, vou buscar agora nesse tempo. Não. É qualquer momento. Agora, sempre buscando, né, de Deus para que seja feita a vontade dele. Para que não seja o dom que você queira, mas o dom que ele queira te dar. Né? Pode ser que eu nunca venha profetizar. Pode ser. Né? Usado pelo Espírito Santo de Deus para entregar. Pode ser que aconteça nunca. Né? Mas há outros dons que Deus já me deu que me fazem ser o que eu sou hoje. A gente precisa de outros, não é só o dom de profecia, só o dom de maravilha, dom de revelação. Não. Há outros dons dentro da igreja que precisam ser colocados à mostra. É importante que nós buscamos sempre. Muito bem, vamos adiante, que é a nossa hora. Pastor, quer colocar alguma coisa aí, pastor? Não. O chefe me disse uma frase outro dia aqui que me deixou preocupado. Ele começa a viajar aqui, ó. Enquanto um está ministrando aqui a palavra, ele começa a viajar e diz: ei, Jesus. Tá? Isso é bom. Eu também faço isso. Enquanto um irmão prega, a gente está sempre ali se colocando na posição, né? E é muito bom isso. Então, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, no serviço da meditação. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, quando vos ajunteis, cada um tem o quê? Tem a hinos, tem a salmos, tem a profecias, tem a revelação. Precisamos disso. Tá? Essa é uma função espiritual. Né? Cantar um hino inspirado, né? Próprios salmos que a gente recita numa reunião, né? Isso também, então, a função disso é isso. Então, aqui nós vamos entrar aqui num assunto que fala sobre as listas, tá? E dentro dessas listas, que fala aqui sobre os dons, eu vou destacar primeiro aqui Romanos, no capítulo de número 12, que vai falar sobre os dons lá de Romanos. Por quê? Essas listas dos dons aqui vai falar sobre a lista de Coríntios, a lista de Romanos e a de Efésios, é isso? Que fala sobre dons aqui, que está falando da nossa lição. Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 11, Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, e a carta de Coríntios que nós lemos aqui, que também vai falar sobre os dons espirituais ali. Tá? Então, assim, há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados no versículo de 8 a 10, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, a outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração dos Deus. Ou seja, é importante a gente saber? É importante. Importante porque se perguntar a gente sabe. Mas interessa muito para nós? Não. Tá? Por quê? Se quem dá o dom é o Espírito Santo, como é que eu vou dizer assim que só existe 20? Como é que eu vou dizer que só existe 30? Tá? Então, é importante que a gente tenha o conhecimento.
mas que o Espírito Santo de Deus continue operando os milagres e as maravilhas através das nossas vidas com os dons que Ele achar necessário que sejam feitos. Cada ajuntamento de pessoas, vai haver ali algumas manifestações, e esse Espírito Santo que atua ali é o mesmo que está atuando em todos os outros dons. É importante que Paulo, como eu disse, Paulo, se ele não tinha os 9, ele tinha quase todos os 9 e ele sabia desses dons espirituais. Mas aí lá em Romanos, no capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais, fala sobre dons espirituais, mas vai falar sobre o dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir, vai falar sobre o dom de presidir e o dom de misericórdia, que também são dons, certo? São alguns dos dons, mas tem outros dons além desses. Então, é importante que a gente saiba, é importante, irmãos. Se perguntarem para ti, tu vai dizer, não, a Bíblia fala sobre os dons. E aí tu pode dizer, lá em Romanos fala sobre os dons, lá em Efésios fala sobre os dons, e em Coríntios também fala sobre os dons. Agora, o mais importante disso tudo é saber que esses dons não são nossos, são concebidos a nós pelo Espírito Santo, para que a gente não tenha. Então, o uso dos dons espirituais na igreja deve ser regulado e equilibrado pela palavra de Deus, corretamente e entendida, interpretada e aplicada, certo? Então, principalmente quando a gente fala sobre o dom de profecia, em que a gente observa a profecia se ela está de acordo com a palavra de Deus, porque a gente pode julgá-la pela palavra se é de Deus ou se não é de Deus, porque existe muitos o quê? Muitos profetas dando profetadas, e a gente, por falta de conhecimento, acaba acreditando em muita coisa, levando tudo para si, achando que tudo é de Deus, quando de fato nem tudo é de Deus. Então a gente tem que julgar pela palavra, se o profeta está de acordo com o que a Bíblia diz, para que a gente não venha, de repente até mesmo depois sair murmurando, falando coisas erradas. Então a gente julga. E eu aprendi sempre assim, a Bíblia ensina, escutai tudo e retende só o que é bom. O que não for bom, irmão, bota dentro do saquinho, amarra, bota no lixo lá fora e deixe lá. Pegue somente aquilo que for bom. O que não for bom, esquece. Nem saia da porta para fora falando que não estava bom. Guarde para ti aquilo que for bom. O que não foi bom para ti, de repente serviu para outro. E aí, paciência. Não foi bom para ti. Mas se não foi bom para ti, tu amarra no saquinho, bota ali fora do lixeiro, o lixeiro vai passar, vai levar embora. Mas outra pessoa vai pegar outra coisa. Porque a gente vai correr o risco de sair falando, murmurando, e aí aquilo que era para ser bênção, deixa de ser bênção e acaba sendo outras coisas na nossa vida. De repente a gente está falando mal, e estamos falando contra o Espírito Santo, estamos falando contra a palavra de Deus. Então, retende somente o que é bom, aquilo que te edifica. O que não te edifica, esquece. Passa uma borracha em cima e segue avante. Deus seja louvado. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das variações, das várias classificações. Todas elas são didáticas. Palavra da sabedoria, e a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Paulo, uma certa feita, estava na cidade, e aí vinha uma jovem atrás dele dizendo: olha, isso aí é um homem de Deus, são profetas, não sei o quê. E aí vai indo que daqui a pouco ele disse: olha assim, esse negócio não é de Deus não, porque estão exaltando só o nome da gente e o nome de Deus está... Não, isso aí não é de Deus não. Então Paulo, ele tinha o dom de discernir o Espírito naquele momento.
eu gosto de frisar isso, e até o pastor Edson já frisou isso também aqui, que a igreja deveria buscar mais esse dom de discernimento. Porque se a gente tivesse, irmãos, esse dom de discernimento, não era qualquer um que ia subir ali não para pregar. Porque de vez em quando sobem uns camaradas aí que só Jesus na causa. E a gente, por não ter esse dom de discernir se de fato é de Deus ou não é de Deus, a gente acaba engolindo o sapo, né? Achando que está comendo carne de jacaré gostosa. Então Paulo, naquele momento, ele disse: olha, isso não é de Deus, não. Ó, espírito imundo, sai dela. Dom de adivinhação já era. Tá? Pagou o preço por causa disso, mas... Tá? Então a gente também precisa, a igreja precisa. Né? Tem muitas coisas acontecendo dentro da igreja que a gente não tem a visão, né? O discernimento necessário. Né? Nós ouvimos aqui semana passada relatos da irmã Elba aqui falando sobre pessoas que do piano dentro da igreja, falando de mistério, mas na verdade não era um mistério, era um espírito, né? Que não era de Deus, mas a gente que não tem o discernimento acaba achando que tudo é de Deus e ainda fica glorificando, exaltando o nome de Deus, sendo que não é. Tá? Então esse dom é um dom super importante que a igreja deveria buscar mais. Ou, se não buscar mais, pelo menos começar a buscar já de então. Mas é um dom que faz parte da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter. Tá? Até para que, quando houver uma manifestação maligna, a gente saber que de fato é uma manifestação maligna. Que não é uma manifestação espiritual. Porque tudo é espiritual. Tá? Agora, existem as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Ainda que seja espiritual. Existe a espiritual do bem e existe a espiritual do mal. Só que como que a gente vai saber se a gente não consegue discernir isso? Tá? Então a gente precisa buscar isso. Né? Aí, palavra da sabedoria. Né? O que é a pessoa sábia, né, com esse dom aqui? Né? Ela conseguir, tá, no momento, né, com esse dom, impor-se, tá, e dar uma solução para algum problema. A mulher pega em adultério, trouxeram a mulher até Jesus. Jesus, olha, em conformidade com a palavra, né? A lei, essa mulher aqui foi pega em adultério, ela precisa morrer. Aí Jesus sabiamente disse: quem não tem pecado, então, aí que lance a primeira pedra. Sabedoria. Se ele não tem essa sabedoria, ele disse: bom, se a lei diz que é isso, então vamos fazer. Não, mas aí precisa ser sábio. Tá? E aí, essa sabedoria nos ensina a entrar, e eu sempre peço a Deus isso, a sabedoria para entrar e sair diante da presença dos homens, porque todos os dias a gente é colocado à prova de certa maneira. As pessoas estão sempre testando, né, a nossa fé, sempre testando de fato se a gente está com Deus, se a gente não está com Deus, e a gente precisa ter sabedoria. Em momentos em que está pegando fogo, a nossa sabedoria não é jogar gasolina, é jogar água. Mas está pegando fogo, então vamos consumir logo de uma vez, bota gasolina no negócio. Isso acontece muito dentro da igreja. Tá? Grupos, acontece, da contenda e tal. Se o pastor não tiver essa sabedoria, ele chega simplesmente, acaba com tudo, ou deixa para ver quem é que vai sobreviver. Mas na sabedoria dele, ele disse: não, vamos sentar aqui, vamos resolver a situação da melhor maneira possível. Isso é sabedoria. Tá bom? Outra coisa aqui seriam os dons de curar. Então não é o dom de curar, são os dons, é muitos dons. Não está falando de um dom só. Porque se fosse o dom de curar, seria um dom para curar. Não, mas são vários dons para curar vários tipos de enfermidades. Então não é porque eu orei, né, e aí a pessoa estava com dor de cabeça e ela foi sarada, que agora eu vou orar para um canceroso. Ele vai ser curado também? Não. De repente o dom era só para quem está com dor de cabeça. Tá? O problema é que tem gente tomando conta disso, tomando para si, e aí sai dizendo que através dele Jesus está curando tudo. Tá? E aí, na verdade, Jesus não está fazendo nada, é ele que está dizendo que Jesus está fazendo na vida dele. Mas vai chegar um dia que ele vai chegar lá e dizer assim: Jesus, ó, no teu nome eu curei. Jesus vai dizer: o quê? No meu nome? Nem te conheço, rapaz. Onde é que tu estava? O que você estava fazendo?
Tá? Então, até para isso a gente precisa ser sábio. Né? É por isso que a gente tem que buscar de Deus e buscar em Deus. Se nós temos esse dom, para que Ele nos oriente, para que esse dom seja utilizado da maneira certa, da maneira correta, né? Para que a gente também não saia fazendo algumas coisas por aí que são indevidas. Certo? Classificação bíblica desses dons aí. O Stanley, ele segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, e que em 2 vezes o adjetivo grego héteros, ou do outro tipo indiferente, com o outro pelo mesmo espírito, a fé, e a outra variedade de línguas. Nas outras vezes o termo usado para outros é alus, outro do mesmo tipo. Se significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5 e 2. Tá? O dom de ensino, ou da pregação, que seria a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Os dons de ministério, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E a profecia e o dom de discernir os espíritos. Tá? O dom de adoração. Tá? É importante aqui a gente salientar que os dons espirituais, eles não edificam a mim mesmo. Sabia? Então, se eu sair batendo no peito dizendo que, porque eu tenho dom de profecia, estou fazendo nada. Esse dom não é para minha edificação. Eu sempre vou precisar do outro. Principalmente, né, quando se fala em profecia. Porque se o dom de profecia é para edificar a igreja, não é para minha edificação. Então, eu não me edifico. Quando eu me edifico? Quando eu estou falando, né, em mistério com Deus. Tá? Mas quando eu estou só falando em mistério, a outra pessoa precisa estar sendo edificada. Eu sempre vou precisar do outro. É por isso que o dom da profecia, ele precisa ter interpretação. Tá? Então, os dons espirituais não são para minha edificação. É para a edificação da igreja. Não adianta eu achar que eu sou mais que os outros porque eu tenho dom, não. Na verdade, eu não sou nada, porque se não tiver outra pessoa do lado, de nada vai me servir o dom. O dom de curar é para curar o enfermo. O enfermo está sempre do lado. O dom de profecia é para profetizar para quem está do lado. Então, eu vou sempre, então, sempre é para a edificação do próximo. Sempre é para o próximo, nunca é para mim mesmo. Tá? Porque não há valor nisso. Certo? Então, dom de adoração. Aí aqui, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esse dom de adoração, ele fica meio que um negócio meio estranho. Tá? Porque dom de adoração. Se é um dom, tá? Quer dizer, eu só vou conseguir adorar se esse dom descer. E não é. Isso não é dom. Tá? A minha adoração, ela tem que subir, certo? Mas eu não preciso de dom. Eu preciso adorar. A Bíblia diz que nós devemos adorar. É reconhecimento à pessoa de Deus. Então, ficou, né? Variedade de línguas. Variedade de línguas não é dom de adoração. Se não me edifica o próximo, tá? Então eu não estou adorando. Isso não é adoração. Mas enfim, né? A interpretação de línguas, ele é o dom, mas também não é o dom de adoração. Aí a gente vai estar sempre edificando. Tá? Não sei, ele colocou aqui, mas ficou meio vago aqui. Tá bom? Aí o dom para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Certo? Proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Então, primeiro, é a cada um. Então não adianta eu querer o dom do irmão, porque o dom do irmão é o dom do irmão. O que o Espírito Santo vai dar para o irmão é uma coisa, o que ele vai dar para mim é outra. Pode ser o mesmo dom de curar, pode ser o mesmo dom de curar. Mas não é aquele que o irmão tem, é o que ele dá para mim. Tá? Então não tem como a gente sentir inveja. Eu tenho uma inveja santa daquele irmão porque ele profetiza, eu também queria ter. Isso não pode existir. O que é dele é dele. E se ele recebeu, é específico para ele, Deus vai usar ele quando for necessário.
Quando for para mim, é para mim. Tá? Então, é individual. Ainda que seja coletivo, mas é individual, distribuído para cada um. Tá? A cada um para o que for útil e proveitoso. Se não for útil, não for proveitoso esse dom, para que vai dar para a gente? Não vai ser útil para nada. Não precisa. Não vai aproveitar para nada. Também não vai precisar. Então sempre vai ser dado para utilidade e para aproveitamento. Tá? Ele nunca vai ser dado aleatoriamente para ficar simplesmente esparramado por aí. Né? Isso é uma coisa que tem valor. Para a edificação espiritual da igreja. Nós já falamos disso. Né? É para edificar a igreja. O dom espiritual é para edificar. Quando fala em crescimento numérico, a gente fica meio perplexo com algumas coisas, né? Porque veja só, a igreja da Obra Sanguínea não é uma igreja muito grande, mas a culpa é porque não tem dom espiritual? Não é, né? Porque, mas se nós tivéssemos todos os dons espirituais e continuássemos com a igreja do mesmo tamanho, então não é por culpa de falta de dom espiritual, é porque é o nosso porte. E aí o crescimento espiritual ele não se dá por causa dos dons espirituais, ele se dá, né, por causa da palavra. Eu já falei, o que deixa a gente crescer forte e sadio na presença de Deus é a palavra de Deus, é o alimento que a gente come. Se a gente fica comendo só dom espiritual, né, então assim, o que faz a gente permanecer aqui dentro? É a palavra. Aí esse crescimento numérico ele pode ser feito de várias formas. Nós poderíamos aqui implantar uma forma de fazer a igreja crescer. Tá? Mas daqui a pouco a gente tem que quebrar as paredes. Mas vamos lá, vamos começar a fazer aqui, botar umas luzes bem iluminadas, fumacinha aqui no chão, uma banda top tocando, outdoor, papai e tal. Né? A gente estaria criando um atrativo para o público de fora. Aí veio o público para cá, a igreja encheu, agora vamos ter que quebrar as paredes, quebra para lá, quebra para cá, e mesmo assim não comporta. Mas tá bom, chegou no patamar que dava. Aí muda o pastor. Não gostei disso aqui não. Isso não é de Deus. Acaba com tudo. Vamos voltar ao que era antes. A palavra. E aí quando você vê, irmão, a parede que estava para lá ficou vazia, a parede que estava para lá ficou vazia, os bancos aqui a gente teve que juntar tudo que lá para frente, porque agora não tem mais palavra. Não tem mais aquele atrativo. Tá? Então, não é o entretenimento que tem que nos atrair. O que tem que nos atrair é a palavra. Se tiver que crescer, tem que crescer pela palavra. Aí sim. Se a igreja crescer para lá e crescer por causa da palavra, pode mudar o pastor, tá? Mas se o outro pastor vier com a palavra, a igreja permanece aqui. Se de repente ele mudar o sistema, pode ser que também aconteça ao contrário. Porque daí a gente está acostumado com a palavra. Então tem muita igreja cheia por aí, abarrotada. Quase não cabe mais gente, mas você vai ver o que está atraindo de fato as pessoas para lá. Não é a palavra, são outras coisas. E o dia que isso for tirado, você pode ter certeza, vai haver um esvaziamento. Então vamos ficar com a palavra. Amém? E isso é bom. Tá? Então os dons, né? Então, os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade também. Tá? E nem de santidade. Porque aqui ninguém é santo, nós estamos santificados pela palavra, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, ou seja, não somos perfeitos. Tá? E se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, porque daí nós já estaríamos que está na glória, porque aqui não é lugar de gente perfeita e nem de gente santa. Então, não é porque existem os dons espirituais que nós somos os perfeitos ou somos os santos. Não, nada disso. É porque há uma ação do Espírito Santo, né, para a nossa edificação. Tá? Então, não é porque tem isso que... Tá? Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, né? O apóstolo Paulo falando aqui. Ó. Muito cuidado. Cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Tá? Então a gente sim, se ficar soberbo, inchado, grande, é porque eu profetizo, é porque eu falo 4 línguas estranhas.
É pecado isso. Você não aprendeu esse idioma em lugar nenhum para você dizer que você fala. Se o Espírito Santo sai de ti, acabou-se. Não fala nada, não profetiza nada. Se fizer, não é nem da carne, é do osso, lá do tutano. É pecado. Temos que ter cuidado. Tá? Eu achei até interessante a Moeba falando na lição passada, né, sobre igrejas ensinando as pessoas a falar em línguas. Né? Enquanto ela falava, eu lembrei de um outro fato interessante que acontece também, que são as formas como receber o Espírito Santo. Algumas igrejas também ensinam. Uma diz que é dando risada. Outra diz que é rolando no chão. E aí? Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava dentro de casa, sentado numa cadeira, camiseta regata e de shorts. Ah, irmão, não pode, tinha que estar de calça ou de terno. Mas não é o Espírito Santo que batiza? Se eu estivesse embaixo do chuveiro, como é que ia fazer o negócio? E aí? Se é o Espírito Santo que batiza? E que experiência! Para não esquecer nunca mais e não querer perder isso também. Tem gente que teve a experiência e depois esqueceu-se. Não tem mais. Vamos encerrar, irmãos? Estamos na nossa hora. Então aqui, só para nós fecharmos aqui, os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo Paulo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Tá? Isto é, à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja cristã. Ou seja, são três em um só e cada um agindo distintamente dentro da igreja. Deus opera de um jeito, o Espírito Santo de outro jeito e Jesus Cristo de outro jeito. Mas os três estão operando unanimemente. Não existe bagunça, nenhum anda na contramão do outro. Os três estão operando e a coisa vai sincronizada. Né? A nossa leitura em classe vai falar justamente a respeito disso. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes dos dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da nossa fé. São três classes de manifestações as quais revelam a atuação de Deus Trino. Diversidade de dons, atribuída ao Espírito Santo. Então os dons é dado pelo Espírito Santo. Diversidade de ministérios. Esses ministérios são dados por quem? Por Cristo Jesus. É Ele que dá esse ministério. E a diversidade relacionada à diversidade de ação do Pai. Então a gente vai ver ali na nossa leitura em classe justamente isso ali, né? Olha, a diversidade de dons, mas o Espírito mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor o mesmo? O Senhor Jesus. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Então a gente vê aqui três pessoas agindo distintamente, mas agindo ao mesmo tempo e não há bagunça. Cada um sabe o tempo certinho de agir. Então Deus Pai, Ele chega, faz a parte dele. O Espírito Santo chega, faz a parte dele. Jesus chega, faz a parte dele. Agem separadamente, mas agem juntos e ao mesmo tempo operando tudo em todos. Mas é Ele. Amém? Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, que sejamos assim, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Refere-se às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos concluir então? Pode concluir? Vamos para a nossa conclusão? Tá. Conclusão então. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado.
Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Amém? Deus nos abençoe. Algumas pessoas que estiveram conosco durante a nossa transmissão: a Simone Pereira, o Sandro Souza, o presbítero Fernandes, o auxiliar Everaldo e a Gislaine, Deus abençoe. Marcos Alberto e Adriana Almeida. Deus abençoe aos nossos outros irmãos que também estiveram conosco, além desses aqui. E nós gostaríamos de estar procedendo uma oração, para tanto convidamos aí a igreja para estar de pé juntamente conosco. Vamos orar, dando encerramento à nossa escola. E depois... muito bem. Vamos estar orando nesse instante também aqui pela irmã Graça, pelo irmão Eloy, pela irmã Jussara e pelo irmão Adão, né? Já foi falado aqui de manhã, mas vamos continuar orando pelos nossos irmãos, para que Deus venha estar agindo na vida de cada um deles e dando a eles segundo as suas necessidades, tá? A você que nos acompanhou também, nós oramos por ti neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos, Senhor querido, falando da Tua Palavra, trazendo esse rico ensinamento para a Tua Igreja nesta manhã. Oramos, Senhor, agradecendo por cada ouvinte que esteve conosco, Senhor, por aqueles que precisam de algo especial da parte do Senhor, a qual nós não sabemos. Apresentamos também a Ti, Senhor, a irmã Graça, apresentamos o irmão Adão, o irmão Eloy, a irmã Jussara. Deus, Tu sabes do que os Teus filhos estão passando nesse exato momento, Senhor. Pedimos que a Tua graça repouse sobre eles, a presença do Teu Espírito Santo, e que o bálsamo sarador do Senhor venha repousar e trazendo, Senhor, querido, saúde, meu Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos aqui, Senhor, nesta manhã unir Aleluia. a nossa fé, crendo que o Senhor pode operar e continua operando milagre das nossas vidas, Pai. Por tudo, nós queremos Te louvar nesta manhã e Te agradecer, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é vivo e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.